Bom, gente, estão me ouvindo agora, né? Então, primeiro eu quero agradecer vocês pela presença, pela participação, me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra, sou supervisora comercial sul da Centauro AN. Faz 3 anos que eu estou na companhia e tenho uma paixão assim muito grande pelo seguro de vida, né? Então tive uma grande participação, fui corretora durante 6 anos, atuando só com o seguro de vida individual. Então tudo bem? Então o que a gente vai hoje poder compartilhar com vocês algumas dicas, algumas ideias, alguns insights de como a gente pode ser mais efetivo e mais certeiro nos nossos fechamentos de seguro com os nossos clientes. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós não vamos tratar de produtos, nós não vamos falar nada disso, mas nós vamos falar sim de técnicas de venda, tá? Então, para começar, eu estou vendo que tem umas carinhas, uns rostinhos novos aí que a gente já conhece, né? Mas também tem algumas pessoas novas. Então eu gostaria, para a gente poder iniciar, de estar apresentando um pouquinho da Centauro AN, quem é a Centauro AN, para daí depois a gente dar a sequência, tá? Então vou começar... Ixi, não tá. Passando um vídeo para vocês. Não está indo. Será que é a pilha? Só um minutinho que a gente vai passar um vídeo da companhia para vocês. Mas antes disso eu já vou apresentando um pouquinho. A Centauro AN é uma companhia de seguros que tem mais de 50 anos. Ela iniciou com a mãe do Ricardo, Ricardo Iglesias, que hoje é o nosso presidente, e a dona Carmen, e depois ele acabou sucedendo e dando sequência em todo o trabalho que a mãe dele iniciou. Então ele iniciou toda essa trajetória sendo também um corretor, que eu acho isso sim um baita diferencial e acho que isso é muito legal. Por quê? Porque hoje ele conhece muito o dia a dia do corretor, as dores do corretor, o que é, né, ser o corretor, estar no dia a dia ali, tendo que fazer a venda, fazer toda a gestão da corretora, fazendo toda a gestão do dia a dia. Então, acho que isso é um grande diferencial. Então, vamos ver se agora vai passar um videozinho para vocês conhecerem um pouquinho mais no detalhe. Então, como vocês puderam dar uma olhadinha ali, e eu já citei anteriormente para vocês, essa é a dona Maria Carmen, que é a mãe do Ricardo, e foi com ela que iniciou toda a trajetória e toda a carreira aí de sucesso, né?
Mas e o que aconteceu, né? Em 2014, a Centauro é uma companhia especialista em vida, e em 2014 nós fizemos uma joint venture com a Ohio National, que é uma companhia americana também especialista em vida. E eu costumo brincar que foi um casamento perfeito, né? Por quê? Porque a Centauro ON, com toda a expertise que ela já tinha em seguros de vida, mas muito voltado para o seguro de vida empresarial, teve um complemento com a Ohio National, que também é uma companhia de vida, só que é uma companhia de vida com um foco específico em seguro de vida individual. Então, a partir de 2014, quando nós fizemos a nossa joint venture, a Centauro, que se passou a chamar ON, de Ohio National, começou a desenvolver todos os produtos da linha individual. E foi aí, então, que em 2015 nós lançamos o nosso primeiro seguro de vida individual, que é um seguro de vida individual tradicional nosso. E, para finalizar essa parte mais institucional, eu gosto sempre de destacar que 2022 é um ano muito especial para nós. Por quê? Porque a Centauro ON completa, inclusive no mês de maio, completamos 30 anos de existência. Então, nós estamos em comemorações aí durante o ano todo, pelo nosso 30 anos aí de existência. Gosto sempre de destacar alguns pontos bem importantes que a gente tem de jornada tecnológica, onde a gente tem aí o Acesso Corretor, que é um portal onde o corretor tem acesso a todas as informações, desde condições gerais, inclusive até simulações que ele faz direto ali. A nossa plataforma de venda online, a contratação e subscrição nossa, que hoje ela é feita de forma digital, e o nosso acesso ao cliente, que foi lançado, inclusive, esse ano. E por que Centauro ON? O que faz o corretor hoje ser parceiro da Centauro ON, né? A gente tem um suporte corretor, que tem um atendimento no nosso horário comercial, focado no atendimento do corretor, uma alta eficiência operacional, um portfólio hoje que, quando a gente fala de seguro de vida, é um portfólio completíssimo, né? E um programa Corretor Kiro, que é um programa que nós temos de relacionamento com o nosso corretor. E as campanhas de incentivo que a gente tem mensalmente, ok? Só para finalizar e a gente iniciar dentro do assunto realmente que a gente veio para compartilhar com vocês, aqui eu destaco os nossos principais produtos. Então, hoje, dentro do seguro de vida individual, nós temos o nosso vida individual, total misto, temporário vida inteira e o nosso individual simplificado, que é a nossa venda online, através da nossa plataforma de venda online. Nós temos o vida em grupo, que é o empresarial, capital global, prestamista, escolar, e o nosso capital global também, que é de venda online, inclusive emissão online, automática, tá? E aí a gente entra dentro do nosso tema principal hoje, que é poder compartilhar com vocês algumas técnicas de venda e dar alguns insights hoje de que forma que a gente pode ser mais efetiva, fechar mais negócios com os nossos clientes, fazer com que o nosso funil de vendas funcione de uma forma melhor. Porque a gente sabe que o seguro de vida não é um produto. Quando a gente está falando de um seguro de vida individual, ele é um produto que ele não é um produto muito fácil de se vender, né? Então, hoje eu vou compartilhar com vocês dois temas principais de quando a gente fala de um processo de venda do seguro de vida individual, que é o despertar de necessidades. Como que eu desperto no meu cliente hoje que realmente ele tem uma necessidade de um seguro de vida? De que forma que eu faço isso com ele? E depois a gente vai trazer um estudo de caso, que é um estudo de caso bem prático, para a gente poder entender que produto eu ofereço, que cobertura eu ofereço e qual é o capital adequado para eu oferecer para esse meu cliente, tá? Então, eu costumo começar assim, como é que eu faço para convencer o cliente de que ele tem uma necessidade de um seguro de vida, né?
Eu gosto de falar que a gente instiga o cliente, a gente tem que instigar ele de que ele tem, por conta própria, né, essa necessidade, tá? É um autoconvencimento. E isso, quando eu falo de autoconvencimento, eu falo de uma forma muito natural, muito espontânea, uma forma uma conversa natural que eu estou tendo com o cliente. Eu costumo falar que nada de terrorismo, no sentido, se você morrer agora, atropelado, saindo daqui, sabe, nada disso. Isso só afasta o cliente e a conexão que você acabou de criar com ele, muitas vezes, você perdeu. E aí a venda já foi, né? Então, é um autoconvencimento. Ele tem que se convencer de que ele tem essa necessidade. E por isso é tão importante esse despertar de necessidades que a gente precisa fazer com ele, tá? Eu gosto sempre de citar, alguns corretores me falam, mas eu não sei, eu vou chegar no cliente e agora a gente voltando com as visitas presenciais, né? Os corretores têm, às vezes, uma dificuldade de... o que eu falo? Como é que eu introduzo o assunto? De que forma que eu dou início a tudo isso? Então, eu gosto sempre de citar assim, primeiro, seja cortês, né? Agradece o tempo que ele está dispondo, né? É um ponto bem importante. Desenvolve um assunto que seja um assunto agradável e que seja uma realidade do cliente no desenvolvimento disso, da conversa. E escute o cliente. A gente tem uma dificuldade muito grande hoje de escutar o que o cliente está nos falando. Porque na ansiedade de falar o que a gente tem para falar para ele está nos dando muitas vezes sinais e respostas muito importantes, mas a gente não está conseguindo ouvir isso, né? Então a gente tem que ouvir o que o cliente está falando. Uma postura receptiva, são situações simples de você estar afirmando sim com a cabeça e você está criando uma conexão com ele quando você está fazendo isso, né? E transportar ele sempre para uma lembrança ou algo que seja agradável. Eu acho que isso é uma forma da gente, primeiro, quebrar esse gelo e começar a desenvolver e criar uma conexão com o nosso cliente, ok? Depois que eu criei essa conexão, eu faço um linkzinho, como é que eu introduzo isso, como é que eu dou sequência ou continuidade no assunto, né? Eu gosto sempre de falar, olha, como eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, que a tua agenda está muito lotada, eu vou direto ao assunto, eu vou direto ao que eu vim tratar com você hoje, né? Ou, olha, como ele disse por telefone, a minha visita hoje, Patrícia, é para poder te apresentar o meu trabalho consultivo, é para poder te apresentar falar um pouquinho sobre a tua família, sobre um planejamento financeiro. Então, você criou uma conexão com ele e aí você já introduz o assunto que você tem e o que você foi lá para tratar com ele, ok? Após o quebra-gelo, a gente vai já iniciar um processo que é um processo de despertar de necessidades dele. E a gente já começa aí esse trabalho, tá? Então, assim, E aí a gente vai falar o que para ele? A gente vai falar, pergunta se ele acha. Estão vendo que é tudo uma conversa muito simples, é tudo uma conversa muito natural. Pergunta hoje se ele acha importante ter investimentos financeiros. Se ele acha importante hoje ter uma reserva financeira. 99% vai falar sim, né? É super importante. Aí você pergunta, e você tem hoje uma reserva financeira? Você possui hoje investimentos financeiros? Pergunta para ele, porque se ele te falou que ele tem, pergunta para ele por que você fez esse investimento, por que você tem hoje esse investimento. E aí você introduz o seguro de vida. Fala, poxa, que bacana que você já tem um investimento. E um seguro de vida, você já tem? E aí ele vai te responder ou sim ou não. E aí, dependendo da resposta, você vai dar sequência. Se ele te falar que não, você pergunta para ele, o porquê que você nunca teve? O porquê que você nunca pensou sobre isso?
E se ele te falar sim, você pergunta, poxa, que bacana, que legal que você já tem esse tipo de preocupação. Qual é o capital segurado que você tem desse seguro hoje, né? E por que você fez esse seguro? Acho que essa perguntinha do porquê você fez esse seguro, ela é muito importante. Por quê? Porque ali você já vai ter uma resposta. Ou ele vai te falar assim, porque eu fui no banco fazer um financiamento e o gerente me empurrou goela abaixo, né? Ou, quase não acontece isso, né? Ou ele vai te falar assim, cara, eu fiz porque meu filho nasceu, eu tive uma preocupação com ele. Eu fiz porque eu estou viajando muito e eu tenho uma preocupação com relação à minha invalidez. Então, tem várias respostas que ele vai te trazer, que nesse momento você vai conseguir identificar o que mais incomoda ele nesse sentido, tá? Se o cliente não tiver nenhum investimento, mas ele falou para você que ele acha importante ter, mas ele não tem, isso já começa inconscientemente gerar um desconforto nele. Porque ele tá falando uma coisa que não é o que na prática ele faz. Então você já começa a tirar ele um pouquinho da zona de conforto dele. E a mesma situação vai acontecer se ele falar que ele acha importante ter um seguro de vida, mas ele não tem. Ou que ele tem porque ele fez uma troca de moeda no banco. Então, e a ideia começa aí, é você ir gerando essa insatisfação nele, nesse momento. E aí você começa falando para ele assim, que inicia um discurso, que é nessa parte que você começa a pegar bem na ferida dele. Você começa falando que todas as pessoas têm uma necessidade. Todas as pessoas têm, na maioria das vezes, umas necessidades. E que essa necessidade ela é diferente de uma pessoa para pessoa. Só que você fala de modo geral, tá? Por exemplo, vou falar bem na prática. Você fala em um contexto geral essa situação, aí depois você traz para você um exemplo teu, e aí depois você insere o cliente nesse contexto. Sabe por que isso? Para você não ser agressiva. Para você não ir tipo com os dois pés no peito dele, no sentido de que ele precisa desse seguro. Então você pode falar bem assim para ele. Poxa vida, agora vamos pegar um exemplo que está ainda em pauta, né? A pandemia. Poxa vida, nós vivemos um momento muito tenso, perdemos muitas pessoas próximas, conhecidas, familiares, né? Todos nesse momento de pandemia, nesse momento de Covid, né? E aí você falou de um modo geral. E aí você traz para você isso. E você fala um exemplo prático e real, não minta para o cliente, mas você pode falar para ele. Eu, por exemplo, perdi uma pessoa da minha família, que foi muito triste, ele tinha um filho pequeno, ele deixou uma mulher, uma esposa, sozinha para criar esse filho. Então, vocês entendem? Vocês falaram de um modo geral, vocês passaram um contexto de vocês e aí você devolve para ele. E para você, como seria isso? Como seria se acontecesse algo nesse sentido com você? E aí você joga, devolve isso para ele. Isso funciona muito, gente, isso é muito legal, porque você coloca ele numa situação de incômodo e de raciocínio muito sutil. Muito sutilmente, mas você está incomodando ele nesse momento, tá? E aí você pode falar, você vai falar, poxa vida, veja bem, a gente pode correr o risco, né, com várias situações. Uma delas é uma incapacidade temporária, uma delas é uma invalidez que pode acontecer, né, por um acidente ou seja por uma doença. Pode ser uma doença grave, pode ser um risco cirúrgico, pode ser uma cirurgia que eu tenha que fazer e que eu tenha que me ausentar por um tempo maior devido a essa cirurgia.
né, as consequências também do que pode acontecer de uma morte prematura, né, por um acidente. E além disso, né, gente, a gente tem umas outras questões. A gente tem as nossas necessidades diárias, as nossas despesas fixas, o nosso padrão de vida, a nossa qualidade de vida, a gente tem a educação dos nossos filhos, a gente tem tudo isso também, que é bom nesse momento você relembrar o cliente, porque a gente esquece de tudo isso, tá? E aí você pode falar para ele o seguinte, que é muito importante sim, ele ter um investimento, que é muito importante sim ele se programando e formando esse investimento, essa reserva, esse fundo que ele vem formando, mas que algo pode acontecer antes dele ter um valor de reserva que ele precisa se planejar para ter. E por isso que o seguro de vida vem complementar. A gente escuta muito do cliente hoje, o cliente fala, não, mas eu tenho reserva financeira. É ótimo que ele tenha uma reserva financeira, só que isso não elimina o fato dele ter uma proteção, porque uma coisa complementa a outra e não anula a outra, tá? E aí a gente pode falar também, né? Eu gosto sempre dessas 3 itens aqui, ó. E esses 3 itens vocês podem falar muito com o cliente de vocês. Tanto quando vocês vão apresentar para o cliente o trabalho de vocês ou o que vocês vão trabalhar e conversar com ele, quanto trabalhar com uma questão de objeção. Por quê? Porque você vai falar para ele que vocês vão trabalhar 3 pontos. Você vai falar para ele que vocês vão trabalhar um viver muito, um viver pouco e um ficar incapacitado. Por quê? Um viver muito, que ele tem que se planejar financeiramente. Porque quanto mais ele viver, mais reserva financeira ele precisa ter, né? O viver pouco, porque a qualquer momento ele pode não estar mais aqui e ele precisa estar preparado para isso. E um ficar incapacitado, que aqui a gente pode citar alguns exemplos de uma invalidez, alguma coisa relacionada a isso, tá? E aí você pergunta para o cliente, ficou alguma dúvida, você tem algum comentário, você quer falar algo a mais? Aí ele vai falar não, ou ele pode te questionar alguma coisa e você responde ele, né? E você fala para ele, olha, hoje eu não saberia te dizer como está essa questão da tua estrutura familiar, da sua estrutura financeira. Eu teria que fazer uma análise para entender melhor qual é a sua necessidade. E aí, quando você fala isso, você já está fazendo um link para você poder colher informações dele, para você desenvolver um estudo e entender qual é a necessidade que esse cliente tem. Tá? E aí você entra dentro de um processo que é uma coleta de informações. Só que é uma coleta de informações onde ainda você continua cutucando ele. Você ainda continua fazendo com que ele saia da zona de conforto dele. Então, não é uma simples coleta de informação, mas sim também um entendimento da realidade dele e o incômodozinho que você vai fazendo. Aí aqui você vai começar a perguntar para ele nome, se ele é casado, se ele não é casado, se ele tem filhos, né? Qual é o regime de casamento dele, gente? Isso é muito importante, porque quando a gente vai calcular inventário, a questão do regime de casamento vai interferir bastante na hora da gente fazer o cálculo do inventário, né? Perguntar sobre a renda familiar dele, se existem outras fontes de renda ou não, se ele tem aluguéis, se ele não tem, se o cônjuge também trabalha ou não. E essa perguntinha é bem importante, quem é o responsável financeiro da família, tá? Aqui a gente vai perguntar para ele qual é o patrimônio hoje que ele tem. E quando a gente fala de patrimônio, a gente inclui tudo, né? Desde imóveis, carros, financiamentos,
tudo que se refere a patrimônio familiar que ele possui, sociedade, empresas, tudo isso é importante para que a gente possa estar fazendo o cálculo dele, tá? E aqui, ó, gastos com a educação dos filhos, é muito importante a gente entender o quanto ele tem de despesas hoje, dívidas, empréstimos, financiamentos, qual é a despesa fixa que ele tem hoje no dia a dia, sonhos, projetos futuros que ele venha a ter, tá? Como ele está se programando hoje para uma terceira idade, para uma aposentadoria. Tudo isso são informações importantes que a gente precisa perguntar para ele, tá? E aí a gente começa uma curva de insatisfação aqui com ele, porque a gente vai estar falando o seguinte: se hoje ele não estivesse mais aqui, como é que ficaria hoje um pagamento da educação dos filhos dele hoje? Será que a esposa dele conseguiria arcar sozinho com todas essas despesas? Ou ele tem alguém da família que pode estar ajudando ele hoje, né? E aqui, com essas voltas de visitas presenciais que a gente está fazendo, eu gosto muito de fazer isso, tá? Quando ele fala que hoje ele não tem uma reserva financeira suficiente para bancar uma educação do filho dele, uma despesa de dia a dia fixa ou algo parecido, eu gosto sempre de ter um papel, uma caneta e escrever. Você escreve, gente, não tem, faz um X, escreve, não tem. O cliente é muito visual. No momento em que você está escrevendo que ele não tem, aquilo mexe com ele grava, incomoda ele saber que ele não tem nesse momento uma capacidade de estar gerando uma tranquilidade para a família dele na ausência dele. Então isso são pontos bem importantes, tá? E aí você pode escrever, circular o quanto falta ou que ele não tem, tudo isso é bem importante, tá? Por quê? Porque você está fazendo uma coleta de informação e ao mesmo tempo você continua criando uma insatisfação nele. Essa insatisfação é a insatisfação que a gente quer criar nele. É aquele incômodo que a gente quer criar nele, tá? Então, mais uma vez, eu gosto sempre de citar que aqui não tem clima de terror, não tem clima de pressão, porque a qualquer momento, quando a gente faz isso, a gente está afastando o cliente e a gente está perdendo a conexão que a gente criou com ele lá no início, tá? E você tocou ele de uma forma totalmente, a gente chama até de invisível. Empréstimos e financiamentos, é muito importante a gente saber se ele tem ou não, porque nenhum de nós aqui gostaríamos de estar deixando dívidas para filhos, esposas ou familiares. Então, tudo isso é bem importante a gente saber se ele tem. Pergunta se ele tem, pergunta se tem um seguro hoje. Às vezes ele tem um seguro prestamista que garante, mas na maioria das vezes não tem. E isso a gente vai compor no nosso estudo que a gente vai desenvolver com ele, tá? E você pode perguntar para ele o quanto é importante você não deixar ônus para sua família, né? Isso é bem importante. E aí você pergunta também a questão de despesas fixas. Essas despesas fixas são bem importantes, gente, porque normalmente, às vezes, a esposa não trabalha, ele é o responsável 100% hoje pela família, então é bem importante. A questão de sonhos e projetos futuros mexe bastante. Qual é o teu sonho? Qual é o teu desejo hoje? Poxa, eu tenho desejo de formar os meus filhos. Poxa, eu tenho desejo de fazer uma viagem. Eu tenho um desejo de comprar uma casa na praia. Eu tenho um desejo de fazer algumas coisas nesse sentido. Então, isso é muito bacana, tá? Se ele falar que ele possui o seguro de vida já, pergunta qual é o capital, pergunta qual é a cobertura e não esquece de perguntar para ele o porquê você fez esse seguro de vida, tá? A questão de inventário, que a gente já citou lá, que é bem importante. Então, aqui eu vou levantar, através do patrimônio que ele me informou, o quanto eu tenho de necessidade
de cálculo de inventário para ele, tá? E aqui, gente, eu não gosto de colocar um percentual fixo, e muitos de vocês perguntam para a gente quanto a gente considera de imposto no patrimônio. Varia muito de estado para estado, né? Varia de 4%, às vezes, até 8%. Então, assim, depende do estado, vai ser um valor. Então, eu coloquei aqui uma média que normalmente ocorre de 4 a 10, mais as custas, mais taxa de cartório e tudo mais. Depois que você colheu todas essas informações, que são as informações importantes, né, para a gente poder desenvolver com o cliente o estudo que a gente vai desenvolver com ele, aí você pergunta para ele assim, de tudo isso que a gente falou aqui agora, né, de tudo que a gente recapitulou da tua estrutura familiar, hoje, o que mais é importante para você? O que mais incomoda? O que quando você coloca a cabecinha no travesseiro, te faz às vezes perder o sono? E aí ele pode falar para você que é a educação dos filhos, ou ele pode falar, poxa, uma invalidez hoje me preocupa bastante, mas é importante você ter dele esse tipo de informação, tá? E daí você vai falar para ele, bom, obrigada por compartilhar comigo um pouquinho hoje da tua estrutura familiar, da tua estrutura financeira, né? Agora eu vou fazer uma análise da tua necessidade, tá? Vou escolher a solução, o que é mais adequado para você e eu te trago para poder te apresentar. Aqui a gente vai entrar um pouquinho em algumas divergências. Tem corretor que gosta de apresentar tudo em uma única visita. Ele já vai fazendo mentalmente o estudo da necessidade e ele já desenvolve e ele já faz tudo no mesmo momento. Tem corretor que gosta de fazer em 2 fases. Ele marca uma segunda visita com o cliente e vai apresentar depois. Gente, não tem certo e não tem errado. Depende de como o corretor se sente mais confortável e desde que aquilo esteja trazendo um resultado para ele, ok. Tá? E por isso que eu falo que depende do perfil do corretor, mas você pode fazer das 2 formas, tá? Isso aqui é para a gente tratar, essas 3 questões que a gente vai ver agora, é para a gente tratar possíveis objeções que o cliente venha trazer para a gente quando a gente for apresentar o estudo para ele. Pergunta para ele como é que é a tomada de decisão dele na família. Quem nunca teve um cliente que foi fechar um seguro de vida e o cliente falou assim, adorei, mas preciso falar com a minha mulher. Adorei, mas eu preciso falar com o meu esposo, né? Falar com o meu pai. Pergunta para ele se a tomada de decisão dele depende de alguém ou ele decide sozinho. Porque isso, quando você for, se ele vier com uma objeção dessa para você, quando você for apresentar a proposta, você vai falar para ele, mas calma aí, você comentou comigo que a tua tomada de decisão era tua, não dependia de ninguém. O que mudou? Não estou entendendo. Tá? Pergunta, quanto a gente pode dispor do orçamento dele? Quanto ele está disposto a investir no orçamento dele? Para a gente poder já ter uma média ou uma ideia do quanto ele imagina. E para o final, pergunta se ele gostar do estudo, se ele gostar da proposta que você vai compartilhar com ele, teria algo que impediria ele de contratar a proposta. São 3 perguntinhas bem importantes que vão te ajudar lá na frente para tratar a objeção quando ele vier para a tomada de decisão de contratação dele. Ok? E aí, eu trouxe para vocês agora um estudo de caso, que eu acho que é uma forma mais prática da gente conseguir identificar qual é a necessidade, qual é o capital e o porquê que eu estou oferecendo isso para o cliente.
Então aqui, ó, eu gosto sempre desse gráfico, porque esse gráfico, ele mostra... Muitos de vocês, às vezes, me perguntam assim, por que eu vou vender um seguro, às vezes, temporário para um cliente? Às vezes não faz sentido. E eu te respondo assim, porque a gente tem fases da vida e necessidades diferentes de acordo com a nossa fase de vida. Por quê? A gente tem um período que a gente se forma, a gente casa, a gente tem filhos, a gente está constituindo uma família, a gente está em formação de reserva, a gente está formando patrimônio, tá? Então, essas necessidades com educação do filho, renda familiar, projetos e financiamentos são temporários. E depois eu tenho umas necessidades vitalícias, que englobam um inventário, uma sucessão patrimonial, uma manutenção do padrão de vida. E aqui, gente, para a gente finalizar, a gente vai falar do estudo de caso. Eu peguei aqui um Rafael, 40 anos, casado, com uma Fernanda de 35 anos. Eles possuem 2 filhos, um de 8 anos e a Valentina de 5 anos. Ok? Rafael é empresário, a Fernanda é arquiteta. Eles têm um custo de vida hoje de 12 mil, sendo que 50% da responsabilidade é do Rafael, 50% é da Fernanda, e a renda deles hoje é 10 mil cada um. Então, eles têm uma renda familiar de 20 mil, patrimônio de 2 milhões. São as informações básicas que a gente precisa para entender a necessidade desse cliente, tá? Então, o que ele precisa? Qual é a necessidade desse cliente hoje? Ele tem uma necessidade de padrão de vida, porque hoje, na ausência de um ou de outro, impactaria, porque é 50% de responsabilidade para cada um. A gente tem uma necessidade de uma cobertura de invalidez, permanente ou temporária, doença grave e risco cirúrgico, que incluem nisso, uma necessidade de educação de filhos, ele tem 2 filhos, um de 8 e um de 5, e, lógico, uma questão de inventário, certo? Aí, nesse quadro, eu desenhei o seguinte para a gente chegar em uma ideia de valores. Por exemplo, qual é a cobertura de morte para uma manutenção de um padrão de vida? O que eu fiz aqui? Um custo de vida deles hoje, que é 20 mil, vezes 5 anos. 5 anos porque eu considero que os 2 têm atividade. Então, durante 5 anos é um período para eles poderem se reestabilizar financeiramente novamente. Aqui pode ser 10, pode ser 1, depende. Nesse exemplo, a gente considerou 5. Então, ele teria uma necessidade ali de 360 mil para uma manutenção de padrão de vida no caso de morte. Tá? No caso de uma invalidez, seria um custo de vida vezes 10 anos. Os 10 anos aqui também a gente considerou um período, que é um período para eles se reestabilizarem novamente, 720 mil. Aqui uma cobertura de invalidez. Aqui pensando em uma invalidez temporária, 1 ano, de repente uma cirurgia que a pessoa venha fazer que ela tem que se ausentar, ou uma doença grave que ela venha ter que fazer um tratamento, eu considerei 1 ano, 72 mil mais 50 de um risco cirúrgico. A educação dos filhos aqui, eu considerei que eles têm um custo de vida de 3.225 com os 2 filhos. Se a Valentina está com 5 anos, eu peguei o prazo maior, que é até ela completar 25 anos, tá? Então, daria 774 mil. E o inventário, que daria 200 mil, porque é o patrimônio de 2 milhões. Então, aqui, o que eu tenho de necessidade temporária é os 360 mil mais os 774, que são necessidades que em algum momento vai finalizar. A educação dos filhos vai terminar,
A manutenção do padrão de vida é para equilibrar esse período de falta e depois ela consegue se reconstituir de novo. Então aqui a gente chegou com o entendimento de cobertura necessária, capital e o produto que eu preciso para atender eles, tá? E aqui eu fiz uma simulação, que é a simulação nossa do próprio portal, tá? Então aqui, ó, se a gente for ver, o Rafael, ele pagaria... Opa! Ai. Opa! O Rafael, ó, ele pagaria R$ 441, tá? Pela cobertura de morte de 200 mil, que vai cobrir o patrimônio, doença grave 72 mil, 50 mil de risco cirúrgico e funeral. E no temporário, para cobrir a educação e a qualidade de vida, 270. Então ele teria um custo de R$ 410 por esse seguro, eu atendendo todas as necessidades dele. Tá? E a Fernanda na mesma cobertura, porque é 50-50, só que ela é mais nova, né, gente? E o seguro para a mulher é mais barato. Então, ela é 5 anos mais nova que ele também. Então, aqui, ela teria um custo de R$ 208 mais ou menos. Tá? Então, dessa forma, eu consigo atender o casal de uma forma completa, 100% da necessidade dele. Tá? Lembrando que aqui no temporário, o prêmio ele é nivelado e ele não tem reenquadramento etário. Isso é bem bacana. Tá? Legal, gente? Então, acho que assim, a ideia do que eu queria, do que nós gostaríamos de compartilhar com vocês seria essa. Alguns insights e algumas ideias de como vocês podem tratar com o cliente, tá? E eu gostaria só de deixar para finalizar uma frase, que é uma frase que eu gosto muito e que vocês também podem usar com o cliente de vocês, que é essa aqui, ó. Nós não compramos seguros de vida porque nós vamos morrer, mas compramos porque as pessoas que amamos vão viver. Tá? Essa frase, gente, podem usar com os clientes de vocês, inclusive para tratar objeções com eles, porque ela é muito legal e ela mexe com o coraçãozinho, mexe sim com o coraçãozinho. E para finalizar, gente, eu queria agradecer vocês pela participação, por vocês estarem aqui conosco. E para encerrar, só gostaria de compartilhar um vídeo e aí nós encerramos, tá? A Centauro ON, especialista em seguros de vida, associada à Ohio National, uma das melhores seguradoras de vida dos Estados Unidos, com mais de 100 anos de atividade. Conhecemos a fundo as necessidades dos nossos clientes. Uma empresa moderna, sólida e inovadora. Uma empresa comprometida com você. Focamos na satisfação dos nossos clientes e motivação dos nossos parceiros. Especialista em vida, especialista em seguros. Centauro ON, seguros para viver. É isso, gente. Acredito que a gente vai se encontrar ainda aí por aí. Obrigada, obrigada. A gente fica à disposição, tá? Se vocês quiserem mais informação,
da companhia, de produtos ou qualquer tipo de apoio que vocês precisarem, nós estamos juntos ali com a stand da Extramed, que é uma empresa do grupo, tá? E a gente fica à disposição. Aproveitem o evento e mais uma vez obrigada. Tchau, tchau.